Olá, nós estamos no laccursos.com.br. Eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é sobre improbidade administrativa, aula número 1 do nosso curso de improbidade administrativa. Agora você vai tomar conhecimento, ou se você já conhece, vai revisar pontos extremamente importantes sobre a lei de improbidade. E detalhe, de acordo com o novo Código de Processo Civil. A gente já fez uma aula atualizada com o Código de Processo Civil, beleza? Bora, vamos seguir em frente então. Aula de improbidade administrativa, aula número 1, aspectos gerais sobre improbidade administrativa. A gente vai conversar sobre a previsão constitucional, previsão legal, a abrangência, quem é que pode praticar ato de improbidade, quem é que é réu numa ação de improbidade, quem é que é autor numa ação de improbidade. Tudo do ponto de vista dos aspectos constitucionais, administrativos e processuais. Belezinha? Então vamos em frente, vamos conversar sobre improbidade administrativa, ponto muito bacana, legal, cabeça gosta muito dessa matéria. Previsão constitucional. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 37, parágrafo 4º, o seguinte a respeito da improbidade. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Olha que bacana essa redação da Constituição. De novo, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. O que me chama a atenção aqui, que eu vou te dar a dica agora? Os atos de improbidade administrativa. A Constituição fala que existem ou devem existir atos de improbidade administrativa, mas não diz quais são eles. Ela apenas faz uma previsão do ato de improbidade administrativa. Ela fala em suspensão de direitos políticos e, portanto, eu não estou falando de perda de direitos políticos, muito menos de cassação. Eu falo de perda da função pública, né, que é uma punição severa. Indisponibilidade de bens, ou seja, os bens daquele que praticou o ato de improbidade administrativa podem ficar indisponíveis, bloqueados para que ele possa ressarcir o dano que ele causou, né? E o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei. Isso aqui se refere à lei ordinária. A gente não está tratando da lei complementar. Então, a regulamentação da Constituição da República no que diz respeito a atos de improbidade administrativa será feita por lei ordinária, sem prejuízo da ação penal cabível. E aqui eu tenho uma outra coisa importante, eu tenho a possibilidade de cumular punições. Olha só, posso cumular punições. Bacana, né? Isso aqui é só previsão constitucional. Aí a gente tem toda uma lei regulamentando esse ponto. Porque a Constituição da República fez apenas a previsão de que deve existir uma punição, uma tutela para a moralidade. Moralidade, leia-se como probidade. Essa é a ideia real de toda essa situação, né? O caput do artigo 37 fala dos princípios constitucionais aplicados à administração pública. Dentre eles, fala da moralidade. Lá no LIMP, lembrou? Então, a moralidade, faça a leitura como probidade. Só que a Constituição não diz quais são os atos de improbidade, nem como eles funcionam, nem, enfim, quem pratica, quem é vítima e tal. Fala que isso tudo aparecerá na regulamentação feita por lei, que é uma lei ordinária. Trata-se de norma aplicável a toda a administração pública direta e indireta. Esse dispositivo constitucional, ele tem aplicação geral para toda a administração pública. A gente bem sabe que a administração pública pode ser direta ou indireta. E o mais interessante é que dentro da administração pública indireta, nós temos particulares, como empresas públicas e sociedades de economia mista, que também se sujeitam às regras da improbidade administrativa. Porque o dever de probidade é geral, né?
O texto da Constituição Federal não define o que é improbidade, ele apenas prevê que a improbidade existe e que o poder público deve responsabilizar aqueles que praticaram atos de improbidade administrativa, né? E a improbidade em si é o quê? Né? Probidade significa honestidade. Essa é a ideia básica de tudo isso. Quando a gente fala no direito constitucional, no LIMP, vamos trabalhar um pouquinho aqui com a tela branca para a gente poder fazer um gráficozinho, uma anotação legal aí no seu material. Quando a gente trabalha com o LIMP, a gente bem sabe que a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência estão sempre presentes na esfera administrativa. Contudo, a moralidade, a gente sabe que a moralidade é uma moral jurídica, apesar de que muitos doutrinadores falam que é uma moral comum, né? Eu discordo, eu prefiro ficar com a ideia de moral jurídica. E moral jurídica me leva a um outro ponto. Me leva à ideia de probidade, que significa honestidade. Então, ao trabalhar a ideia da probidade, da honestidade, a Constituição estabelece que existe um dever constitucional de tutela ou de tutelar a moralidade administrativa. E esse dever é de aplicação geral a toda a administração pública. O dever de moralidade, de tutela à moralidade, não é um dever só do Ministério Público, não é um dever só do Judiciário, ou só do Legislativo, ou só do Executivo. É um dever geral. Todo mundo deve respeitar a moral administrativa. Afinal de contas, o Estado é a representação do interesse popular. O Estado existe porque o interesse popular quer dessa forma. Então eu não posso pensar de uma forma isolada que a probidade administrativa não tem nada a ver com legalidade, não tem nada a ver com impessoalidade, não tem nada a ver com publicidade ou eficiência. Quando você viola qualquer desses dispositivos aqui, de forma certa, tranquila, eu posso te dizer, você violou a moralidade administrativa. O ato de improbidade é o ato de desrespeitar a administração, pode te levar à conclusão, e é uma conclusão correta e muito boa, de que a violação de qualquer desses princípios vai gerar a improbidade. Cabeça, mas você está falando da moralidade, cabeça. Pois é, eu estou falando da moralidade, mas olha o raciocínio. A moralidade é uma moral jurídica que leva você ao dever de probidade e de honestidade. É uma tutela da moralidade administrativa e a aplicação de forma geral. Quando eu chego justamente nesse ponto aqui, ó, que eu entendo que é probidade, que probidade é honestidade, qualquer violação a princípio constitucional, eu vou entrar na esfera da improbidade. Tanto que a gente vai ver na próxima aula que a lei de improbidade tem um artigo específico, salvo engano é o artigo 10, que fala só que são atos de improbidade administrativa a violação de princípios constitucionais aplicados à administração pública. Então, se você praticar um ato de improbidade que viola a legalidade, que viola a impessoalidade, que viola a moralidade propriamente dita e viola a publicidade ou a eficiência, você praticou ato de improbidade administrativa. Se você praticar algum ato que viola a supremacia do interesse público ou a indisponibilidade do interesse público, ou a segregação de funções na administração pública, ou a continuidade do serviço público, enfim, qualquer princípio aplicado à administração pública, você estará diante de um ato de improbidade administrativa. A improbidade administrativa trabalha, de forma geral, com 3 grandes blocos de atos, né? O ato que gera enriquecimento ilícito,
o ato que gera prejuízo ao erário e o ato de violação a princípios constitucionais aplicados à administração pública. Então, nesse momento, a gente percebe que a improbidade ela é de uma abrangência gigantesca, né? E olha só, a tutela da moralidade administrativa é uma aplicação geral para toda a administração. E eu vou mais longe. Essa tutela também se aplica ao particular, que não pode dar tombo na administração. O particular que age em detrimento do erário, o particular que enriquece ilicitamente à custa da administração, ou o particular que viola o LIMP, por exemplo, ele também é sujeito do ato de improbidade. E a gente vai estudar tudo isso na aula de hoje, tá? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos em frente. Olha só. Então, quando a gente fala de improbidade segundo a norma constitucional, a gente está falando de um conceito, de um dever extremamente amplo. Ele atinge muita gente, pessoas da administração pública direta, administração pública indireta, administração pública federal, administração pública estadual, distrital e também administração pública municipal. Não bastasse isso, a tutela da improbidade, o dever de probidade alcança os particulares, e os particulares também estão sujeitos a essa regra, tá? A Constituição Federal tutela a probidade administrativa na esfera penal, civil e administrativa. Isso é extremamente interessante a gente observar, porque a gente admite aqui, ó, na improbidade, a gente admite, basicamente, uma tripla, não é tripa, é tripla punição, tá bom? Tripla punição. A punição administrativa, a punição criminal e a punição civil ou civil, como você quiser, tá? Isso aqui é cumulativo. Um só ato autoriza a punição cumulativa. Um só ato vai autorizar a punição cumulativa na esfera criminal, na esfera administrativa e na esfera civil, tá? Essa classificação ela está de acordo com a maioria da doutrina de direito administrativo. A maioria da doutrina de direito administrativo fala isso, que aquele que pratica um só ato de improbidade, ele pode ser responsabilizado administrativamente, criminalmente numa ação penal e civilmente. Tá? E essa possibilidade é previsão constitucional. Não rola aqui. Isso aqui, ó, isso aqui não é bis in idem. Ó, cabeça é chocolate? Bis é chocolate. Não, meu amigão, olha só. Bis in idem é uma expressão latina muito utilizada no direito penal que proíbe que o Estado puna a pessoa duas vezes pelo mesmo delito. Eu não posso punir duas vezes pela mesma prática delitiva. Isso seria um bis in idem, ou seja, uma punição multiplicada por dois. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Mas aqui não é o caso, porque aqui a Constituição está prevendo uma punição na esfera administrativa. Por exemplo, ele vai ser suspenso, demitido, vai ter aposentadoria cassada, segundo 8.112. Na esfera criminal, ele vai responder uma ação penal perante a justiça, por corrupção passiva, talvez. E na esfera civil? Na esfera civil, ele vai tomar o tombo da ação de improbidade administrativa ou de uma ação civil pública, tá? As três formas de punições são admitidas e ainda são admitidas de forma cumulativa. Praticado de improbidade não é um bom negócio, é um péssimo negócio, tá legal? Beleza? Isso então é um dos primeiros pontos que a gente tinha que deixar claro já na aula, que é possível, pelo mesmo ato, a pessoa responder a três processos, um processo administrativo, um processo criminal e um processo civil. Isso um só ato autoriza a punição cumulativa, eu posso somar tudo isso, né? E mais,
essa punição cumulativa não é bis in idem, essa punição cumulativa não fere a garantia de não ser punido mais de uma vez, né? Aqui ele vai ser punido mais de uma vez com autorização constitucional. Legal, né? Essa teoria que eu acabei de mostrar para vocês é o que a gente chama da tríplice responsabilidade administrativa, ou a tripla punição, tríplice responsabilidade administrativa. É o que a doutrina em geral fala. Acontece que tem professores que estudam muito sobre o assunto, um exemplo do professor Alexandre Maza, ele fala o seguinte, olha, a lei de improbidade... Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção, essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.